Olá, família! Com vocês, o projeto CEA em Casa. Se você ainda não segue o nosso Instagram, vai lá, @CEA_oficial. Segue a gente, tem várias postagens lindas, sensacionais e informações valiosas a respeito do funcionamento de nosso CEA. E também temos o nosso site www.cea.org.br. Visite a gente lá. E tem mais! Agora mesmo, não esqueça, vai lá e se inscreva no nosso canal. É aí, desse jeitinho, se inscreve, aciona o sininho e divulga isso para os amigos, para eles se inscreverem também no nosso canal do YouTube. Com vocês, Sidney Werneck, com o tema Conheça-te a ti mesmo. Queridos irmãos, estamos mais uma vez aqui para refletirmos a respeito dos ensinamentos da doutrina espírita. Vamos falar hoje sobre Conhece-te a ti mesmo. Esse item está lá no Livro dos Espíritos, na parte 3ª, que fala sobre a perfeição moral. Então, nós, que hoje vivemos num mundo onde as discórdias são muito grandes, a gente vê discórdias em família, discórdia entre irmãos, discórdia no trabalho, de uma série de formas. Então, o que nós podemos fazer com isso aí? Se nós analisarmos bem, será que esses problemas todos que nós temos, porque todos nós temos problemas, será que esses problemas todos que afligem a gente é por eu ter colaborado com isso ou não? Então, para isso, nós vamos fazer essa reflexão. Kardec pergunta para os espíritos o seguinte: o homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus esforços? Essas dificuldades que nós temos são função das más tendências que nós já trouxemos de vidas passadas. Os espíritos dão a seguinte resposta: sim, e algumas vezes com pouco esforço. É a vontade que lhe falta. Como são poucos dentre vós os que se esforçam? Então, o que eles estão dizendo com a gente, para nós? Que nós temos dificuldade, nós não nos esforçamos para nos melhorarmos. Se a gente for lembrar direitinho, a gente pesquisando, nós descobrimos que esse conceito de conhece-te a ti mesmo é da época de Sócrates, antes de Cristo ainda. E Sócrates aplicava isso sempre para os seus alunos. Ele exigia que os alunos sempre fizessem essa avaliação. E na hora que o Kardec pergunta para os espíritos, e os espíritos dão essa resposta que nós fazemos poucos esforços, aí a gente começa a fazer reflexão em cima disso tudo que nós estamos passando atualmente. Nós ainda não temos a visão, ou melhor, muito poucos de nós têm a visão de que nós, espíritos imperfeitos, estamos convivendo com outros espíritos imperfeitos, todos nós em evolução. E muitas das vezes nós criamos discussão porque não paramos um pouquinho para pensar. Esse processo evolutivo nosso, ele consiste em quê? Todos nós estamos no processo evolutivo. O que ele consiste? Em nós perdermos vícios e conquistarmos virtudes. Vícios que nós já trouxemos de encarnações passadas. Lá na questão 913, Kardec pergunta para os espíritos o seguinte: qual é o maior defeito que nós temos? Qual é o maior vício que nós temos? E os espíritos respondem para Kardec: é o egoísmo. O egoísmo que é a matriz de todos os males. Já dissemos várias vezes. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e verei que no fundo de todos eles existe o egoísmo. Então, na hora que a gente faz, a gente
não pensa no outro, a gente só pensa na gente, nós temos egoísmo. E os espíritos ainda esclarecem para a gente. As duas maiores chagas que nós temos é o egoísmo e o orgulho. Esse orgulho que nós temos, ele impede que nós olhemos para dentro para que nós possamos nos conhecer. Ele impede que nós façamos avaliação para que nós possamos saber aonde precisamos melhorar. Então, a partir do momento em que nós estamos envolvidos dentro dessa doutrina que ensina de forma maravilhosamente para a gente, cabe a cada um de nós fazermos esforços. É fácil? Não, não é fácil. Tanto que Zé Raul Teixeira, ele diz assim para a gente, ele, numa palestra dele, ele fala assim: Espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta. Então, não é fácil, mas na medida em que nós começamos a fazer, a coisa vai se tornando cada vez menos difícil. Na questão 919, Kardec pergunta para os espíritos assim: qual o meio mais eficaz para nos melhorarmos nessa vida e resistirmos à solicitação do mal? A resposta de um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Ali estava dada a receita para a nossa melhoria. Então, que receita é essa? Como é que isso funciona? A partir do momento em que eu passo a fazer a avaliação de mim, aí eu começo a corrigir falhas de meu caráter, falhas, vícios que eu trouxe, e começo a conquistar algumas virtudes. Esse processo evolutivo não dá saltos. Esse processo evolutivo, muitas das vezes, ele vai de forma muito lenta e gradual. O importante é que ele vá, o importante é que ele não pare. Então, o que nós precisamos estar fazendo? Precisamos estar consciente de que precisamos nos avaliar. Santo Agostinho, na 919A, ele dá uma receita fantástica que a gente vai lembrar aqui alguns trechozinhos dela. Aí, Santo Agostinho ele fala o seguinte, quando Kardec pergunta: como concebemos toda a sabedoria desse ensinamento? Mas a dificuldade está precisamente em conhecer-se a si mesmo. Qual é o meio de se conseguir isso? Então, Kardec já pergunta aos espíritos essa dificuldade que nós estamos falando, essa dificuldade de nós nos conhecermos. Aí Santo Agostinho vem com uma brilhante de uma resposta, que é uma resposta que todos nós não só ler, não. Nós devemos estudar essa resposta. Por quê? Ao longo das nossas evoluções, ao longo das nossas encarnações, enquanto formos espíritos imperfeitos, nós vamos precisar demais dessa pergunta, demais desse conceito. Então nós vamos estar o tempo todo pensando sobre isso, pensando como nos conhecermos e como tirar de nós essas aflições que existem. Eu sou facilitador aqui na casa, já sou facilitador do Livro dos Espíritos há 16 anos. E, com certeza absoluta, é o melhor livro que eu já estudei. Graças a Deus, já estudei todo o Pentateuco. A cada momento, a cada ano que a gente vai estudando o Livro dos Espíritos, a gente vai percebendo nuances diferentes nas perguntas e respostas. Então, ao longo eu gosto muito de refletir sobre esse ensinamento. Ao longo desses 16 anos, o quanto isso já mexeu comigo, quanto mexeu e mexe comigo. Ainda tem imperfeições? Muitas. Mas eu agradeço demais essa ferramenta, esse Consolador prometido, que me deu, melhorou demais o meu caminho. Aí Santo Agostinho fala para a gente o seguinte: fazei como eu fazia quando estava na terra.
no fim do dia, interrogava a minha consciência. Olha que coisa legal. Ele, ao fim de cada dia, ele interrogava a consciência. Nós fazemos isso. Nós fazemos isso, de vez em quando a gente faz isso, mas normalmente a gente faz isso uma vez por ano. No dia 31 de dezembro a gente faz a avaliação do ano e no ano a gente toma as resoluções para o ano seguinte. Santo Agostinho está falando para nós fazermos isso diariamente. Ele está falando para nós nos fazermos isso ao final de cada dia. Aí ele fala assim: passava em revista o que havia feito e me perguntava se não havia faltado com o dever. Então, ele avaliava e via se tinha procedido de forma correta o dia todo. Continua ele. Eu vou saltando trechos porque senão vai ficar longo para nós conversarmos. Ele diz: foi assim que consegui me conhecer e ver o que havia reformado em mim. Longe de ser Santo Agostinho, mas isso também aconteceu comigo ao longo desses 16 anos. À medida em que eu vinha começando a me refletir, eu vi quantas coisas eu já consegui deixar para trás. Quantas coisas eu consegui deixar lá no passado. Isso deve ter acontecido com muitos de nós. Se nós estamos aqui assistindo a essa palestra, se nós estamos fazendo estudo, significa que nós também queremos melhorar. Então significa que nós precisamos nos engajarmos ainda mais, não só nessa questão, mas principalmente nessa questão de conhecermos a nós mesmos. E continua ele: aquele que a cada noite se lembrasse de todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bom ou de mal, orando a Deus e ao seu anjo da guarda para esclarecê-lo, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque acreditar em mim, Deus o assistiria. O que acontece muitas das vezes com a gente? Nós sofremos influências. Joaquim Murtinho, que tem um texto muito legal sobre isso, sobre o que as influências espirituais causam com o nosso sistema nervoso. Então, nós temos essas influências. E qual é a forma que nós temos, muitas das vezes, essas influências? Elas, muitas das vezes, colocam a gente numa discussão, faz a gente cometer algumas coisas erradas. A partir do momento em que nós oramos a Deus, como Santo Agostinho está falando para a gente, nós oramos a Deus, bons espíritos vêm em nosso socorro e trazem para nós bons pensamentos, boas atitudes. Então, sempre que nós formos pegos numa situação complicada, numa situação ruim, a prece é o nosso maior socorro. Ao invés de... tem aquele pessoal que é da efeito Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim. Não, isso é o maior erro. Na medida em que nós nos esforçamos para nos modificar, estamos indo na direção desse conhece-te a ti mesmo. E continua. Perguntai-vos ainda isso: se agradasse a Deus me chamar nesse momento, teria eu, ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, o que temer diante de alguém? Então, a forma como eu sou, será que se eu for chamado nesse exato momento para o mundo dos espíritos, será que eu vou com medo de alguma coisa que eu possa ter feito? Ou se eu vou com a consciência tranquila? Isso depende de cada um de nós, porque muitos de nós já estudando o Livro dos Espíritos, algumas pessoas de vez em quando perguntam: Sidney, como é que é a situação do espírito na hora que ele volta para o mundo espiritual? Em 1941, Monteiro Lobato escreveu uma coisa que ele disse assim: a morte é como o corpo passar do estado físico
para o estado gasoso. O que muda? Nada. Nele, nada. Muda a situação dele. Então, como é entrar como é ir para o mundo espiritual? Não vou virar santo por causa disso. Não, eu vou entrar no mundo espiritual da mesmíssima forma que eu estou aqui. Então, se eu estou bem, se eu estou cumpridor dos meus deveres, se eu me relaciono bem com as pessoas, vou de uma forma para o mundo dos espíritos. Se não, eu vou de outra forma complicada. Então, nós precisamos nos modificarmos em relação a isso. Essa necessidade evolutiva, a doutrina espírita mostra para a gente. Todos nós temos condições de aprender isso. E continua lá na Santo Agostinho, ele diz assim: o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do melhoramento individual. Então, na medida em que nós queremos nos melhorar, precisamos infinitamente conhecer a gente. Lá no Templo de Delfos da Grécia, está escrito isso, né? Conhece-te a ti mesmo. E tem um complemento que muita gente não fala, é o seguinte: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo. Então, na medida que eu conheço a mim mesmo, eu modifico, eu me melhoro tremendamente. E ele diz lá no finalzinho: procurai assim saber o que os outros pensam e não negligencieis a opinião dos opositores, porque estes não têm nenhum interesse em dissimular a verdade e muitas vezes Deus os coloca ao vosso lado como um espelho para vos advertir com mais franqueza do que faria um amigo. Então, na hora que nós temos alguém criticando a gente, não cabe a gente ficar criticando, não cabe, eu tenho que procurar agir de forma correta para que ele não tenha razão na crítica. E eu tenho que pensar, se ele tem razão na crítica, está na hora de eu me modificar. O Carl Gustav Jung falava assim: as falhas que eu vejo no meu inimigo são reflexo do que eu tenho. Eu tenho aquilo dentro de mim. Então, muitas das vezes, alguém que opositor, como Santo Agostinho está falando aqui, esse opositor está te dando a excelente oportunidade de você se modificar. Então eu deixo tirar o orgulho de mim, aí eu consigo me melhorar. Que aquele que tem a vontade séria de se melhorar, sonde a sua consciência, a fim de arrancar de si as más tendências, como arranca as mais ervas do seu jardim. Então nós precisamos, se nós queremos melhorar, nós precisamos fazer os nossos esforços. É fácil? Não, não é fácil. Então eu preciso me melhorar o quanto antes, porque eu não sei em que momento eu vou estar voltando para o mundo dos espíritos. E ele diz no final lá: muitas faltas que cometemos passam despercebidas por nós. Se de fato, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogarmos mais frequentemente nossa consciência, veremos quantas vezes falhamos sem perceber, por não examinar a natureza e a motivação dos nossos atos. Ao invés de nós deixarmos para fazer no 31 de dezembro, não, vamos passar a fazer isso diariamente e começar a nos corrigir diariamente dessas falhas que a gente percebe. O pessoal tem feito muito terapia de vida passada. Não precisa eu saber o que eu fui na vida passada. Como na vida nada dá saltos, eu certamente não sou muito diferente do que fui na vida passada. Mas eu tenho certeza de como fui. Não sou tão diferente. Se eu quero me melhorar, senta lá no sofá à noite, na hora que todo mundo vai dormir, e faz a seguinte reflexão: quais são onde eu preciso me melhorar? E a gente vai começar a perceber uma série de situações. No grupo de estudo que nós fazemos às quartas-feiras, no Obreiro da Vida Eterna, uma amiga muito querida, ela fala uma situação que eu uso isso sempre para lembrar o quanto a gente falha. Uma vez falando na abertura da nossa aula, aí
eu comecei a falar a respeito de perdão e reconciliação. Falei uns 5 minutos, mais ou menos, aí ela falou assim, Sidney, me dá licença, o grupo mais ou menos de 20 pessoas, permita que eu fale uma coisa para você? Eu falei, fica à vontade. Ela falou, olha, eu frequento essa casa há 16 anos. Você está falando uma coisa aí que eu estou percebendo que eu já assisti tanta palestra falando disso e nunca me preocupei de fazer. Aquela confissão, desculpa, aquela confissão que ela fez, acontece com muitos de nós. Nós temos excelentes oportunidades para aprender, para nos modificarmos, só que deixamos passar essas oportunidades. Então, não vamos deixar passar essas oportunidades, não. Sabe por quê? Como essa questão 919 está dizendo para nós, eu sugiro que todos leiam essa questão depois por completo, para a gente conseguir entender. Olha os conselhos que Santo Agostinho, que a gente pode extrair dessa mensagem. Quando estiverdes indeciso sobre o valor de uma das vossas ações, perguntai-vos como qualificarias se fosse feita por outra pessoa. Se a censurais em outrem, ela não pode ser mais legítima em vós, porque Deus não tem duas medidas para a justiça. Segundo ensinamento, não negligencie a opinião dos vossos opositores, porque estes não têm nenhum interesse em dissimular a verdade, e frequentemente Deus os coloca ao vosso lado como um espelho para vos advertir. Terceiro ensinamento. Aquele que tem vontade séria de se melhorar, explore, pois, a sua consciência, a fim de arrancar dela as más tendências. Conhece-te a ti mesmo. Conheça as suas virtudes, porque a gente não tem só coisa ruim, não. Nós temos dentro de nós muita coisa boa. E na hora que nós mergulharmos dentro de nós, para conhecermos a nós mesmos, nós vamos conhecer essas coisas boas que nós temos. E São Beda, que foi um monge inglês, ele desencarnou no ano 785 depois de Cristo. Ele diz o seguinte: qual é o caminho do fracasso? O caminho do fracasso é não ensinar o que sabe, não praticar o que ensina e continuar na ignorância. Então, se nós fizermos exatamente o contrário, nós vamos pegar o caminho do sucesso. E para finalizar nossa reflexão, a Hermance Defoe, através do médium Vanderlei Oliveira, no livro Escutando Sentimentos, ela dá a seguinte pérola para a gente. O primeiro ato educativo na construção do valor pessoal é diluir a ilusão da inferioridade, buscar as raízes do desamor que usamos conosco. O Criador nos ama como somos. Temos um nobre significado para Deus. Somente nós, por enquanto, ainda não descobrimos o valor que possuímos. Então não esquece. Nesse conhece a ti mesmo, você tem um valor fantástico. Você tem um valor que você precisa ensinar, praticar e continuar aprendendo. Não deixa isso passar, não. Que Jesus nos ajude sempre com esse monte de amigos espirituais que temos. Muita paz.